Aí. Gente, então vamos lá. A gente vai trabalhar um pouquinho hoje no pós-operatório ainda, mas a gente vai trabalhar com dreno e sonda. Grande parte dos pacientes que saem do centro cirúrgico para o pós-operatório, eles chegam na clínica cirúrgica com algum tipo de dreno e principalmente com sonda, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dessas duas coisas e eu trouxe inclusive a resolução do Corém, tá? Eu quero lembrar vocês, antes de tudo, que a gente vai falar do ideal. Então, por exemplo, quando eu falar de sonda para vocês, vocês vão me falar, mas professor, eu sou técnica e eu passo sonda, tá? Então, eu vou mostrar a lei, o que acontece, e eu sei o que acontece, beleza? Vamos lá. Ó, então vamos lá. Primeira coisa, conceito, vocês já tiveram, só para relembrar, então. Os drenos são materiais colocados, são materiais colocados no interior de uma ferida ou de uma cavidade, visando sair fluidos, ar, ou o que está acontecendo, gente? Ó, visando sair fluidos ou ar que estão ali presentes, evitando o acúmulo e removendo secreções normais ou biológicas. Então, é o seguinte, quando eu penso em dreno, o primeiro dreno que vem na minha cabeça é o dreno de tórax, certo? Dreno de tórax, normalmente, para quem tem alguma lesão, por faca, ou por arma de fogo, ou por algum objeto pérfuro, né? Onde eu tenho ar dentro dos pulmões, algum tipo de líquido, inclusive sangue, ou secreção, para aqueles casos de pneumonia mais grave, e até os pacientes agora de Covid. Os pacientes de Covid fazem uma inflamação, uma cascata de... não lembro o nome da substância, e eu faço muita inflamação no pulmão. Então, eu preciso do dreno de tórax para que ele possa sugar, visar a saída desse líquido, conseguir tirar lá de dentro para o paciente melhorar, tá? O dreno de tórax são os drenos, normalmente, eles costumam incomodar e trazer dor na região onde ele é inserido, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais dele. Deixa eu ver, que parece que entrou alguém aqui. Deixa eu ver quem é. João Vitor acordou. Bom dia, João Vitor. Acho que ele tá acordando, não. Ele tá meio acordado. Ele não coloca foto porque ele faz pijama live. Acho que deu. Vamos ver se ele vai entrar. Continuando. Então, vamos lá, gente. E aí a gente tem a sonda. A sonda é ainda mais comum que o dreno no pós-operatório. Ela pode referir-se a diferentes tipos de instrumentos e ferramentas, são dispositivos associados ao verbo sondar. Então, realizar uma investigação ou um rastreio de algo. Aí eu vou ter sonda nasogástrica, sonda nasointeral, sonda oro, gastrostomia, sonda vesical de demora e de alívio, ou algum tipo de sonda que a gente usa, por exemplo, numa endoscopia, mas aí não fica, né, uma sonda que não fica no paciente por um tempo muito grande, entre vários outros tipos. A gente tem uma variedade imensa de sonda. Quanto ao material, essas sondas e esses drenos podem ser de borracha, de polietileno, de silicone ou de teflon. E hoje em dia a gente ainda tem alguns materiais mais tecnológicos por aí que são bem interessantes para a realização. Os materiais estão cada vez mais modernos e facilitando mais, tanto para a equipe quanto para o paciente, tá? Esses de polietileno, eles são muito bons. São da pouca alergia, uma série de vantagens. Quanto à classificação de ação da sonda, a gente tem a questão da capilaridade, ou seja, saída de secreções através da superfície externa do dreno ou da sonda, não a passagem de líquidos pela luz. Aí a gente pensa naqueles furinhos que tem na ponta da sonda ou do dreno, nunca sai pela ponta principal ali, sempre tem aqueles furinhos. Sonda retal tem, sonda de aspiração tem, o dreno de tórax também tem, furinhos próximo da extremidade de saída ali, vários furinhos, tá? Gravitação, utiliza-se catéteres de grosso calibre, colocados na cavidade e conectados a bolsas coletoras ou borrachas de látex, como, por exemplo, o dreno de tórax.
O dreno de tórax, ele vai ser sempre conectado a um frasco, tá? E esse frasco com água dentro, ou soro fisiológico, né? A gente põe água destilada ou soro fisiológico, ele vai drenar o conteúdo. Então, ele, pela gravidade, ele vai puxar, tá? E aí, esse dreno de tórax, ele pode ter oscilação, ele pode fazer as bolhazinhas, e aí tudo isso é verificado pelo enfermeiro e é anotado em prontuário do paciente. E a gente tem a sucção também, geralmente utilizada em circunstâncias que se prevê um acúmulo de líquidos em grande quantidade por um período prolongado. Situações em que o paciente com dreno de tórax está muito grave, tá? Alguns drenos de sucção também, por exemplo, o Portovac em cirurgias plásticas, por exemplo, tem muito paciente de cirurgia plástica que precisa colocar o dreno, né? Principalmente lipo e alguns outros pacientes para tirar a secreção e principalmente para tirar o sangue acumulado, que é aquele dreno que é sanfoninha, que a gente aperta no vácuo e conecta no dreno do paciente. E aí, conforme ele vai perdendo o vácuo, ele vai fazendo a parte de sucção de toda a secreção que tem na região onde foi feita a cirurgia, tá? É um dos drenos mais legais e um dos drenos mais utilizados também, o de Portovac. Vou mostrar a foto para vocês, para quem não conhece. Mas é um dos mais comuns. Quanto ao uso, a gente vai ter o intravenoso, e aí a gente chama de catéter, né? A gente vai acabar não chamando nem de sonda, nem de dreno, são catéteres. Geralmente que são siliconados, pelo menos a maioria deles, podendo ter agulha ou não. E no caso dos catéteres periféricos, agulha fora. E aí são catéteres de punção venosa central também. Nas fotos, a gente tem a borboletinha, ou o scalp, a primeira foto. Segunda foto, o gelco ou abocate. Cada um chama de um jeito. O pessoal mais antigo chama de gelco. O pessoal mais novo chama de abocate. Aí vocês ficam sabendo a idade de vocês. Vocês são os velhos, vocês são os novos, tá? Eu sou velha, mas eu chamo de abocate. Aí a gente tem o catéter venoso central duplo lumen, tá? Que pode ser produzido subclávia ou jugular. E, por último, outro catéter venoso central, só que com 3 vias. Esse é o PIC, gente. Esse último da foto aí é o PIC, tá? O PIC, ele é um catéter venoso central de inserção periférica. Ele é muito utilizado em Curitiba. Em Curitiba não, desculpa, em Londrina. Aqui na Maringá a gente usa pouco ele. É difícil de ver, a gente só vê em criança. Quem trabalha com criança conhece. Mas em Londrina eles tratam apenas pacientes adultos. E ele é mais interessante que o catéter venoso central, porque o enfermeiro pode realizar a punção e ele tem menos situações de infecção, tá? Mas ele é extremamente caro, então é bem pouco usado. Então a gente tem scalp, abocate, catéter venoso central e o PIC, que é o catéter venoso central de inserção periférica. Com relação ao aparelho digestivo, a gente vê um pouquinho de sonda, tá? Então, utilizados tubos de borracha macia, menos irritantes, e tubos de polietileno, são utilizados para descompressão gástrica, remoção de resíduos, no pré-operatório de pacientes com semiobstrução completa. Lembra que no pré-operatório, inclusive, quando a gente falou na revisão, que às vezes a gente não sabe, o paciente inconsciente, eu não sei se ele comeu, se ele bebeu, se ele usou droga, então é passado uma sonda para que evite a aspiração desse paciente dentro do centro cirúrgico, tá? Então, aqui a gente vê um pouquinho de sonda nasogástrica de silicone, normalmente usada para esvaziar resíduo gástrico mesmo, tá? Então, ela é transparentezinha e a gente passa e mantém aberta, com um saquinho na ponta, para drenar secreção. A gente tem a sonda de gastrostomia, que
ela pode ter botão e ser encaixada quando o paciente for se alimentar, ou ela pode ser igual essa da foto, que já vem com a sondinha, e aí o paciente enrola ela no abdômen para viver normalmente, é bem tranquila. E a sonda gástrica que a gente usa muito em criança, que é a Previne, que é para alimentação, mas é sempre gástrica, ela nunca é na região do duodeno, tá? Nunca é enteral, sempre gástrica. Quando vocês verem a sondinha transparente para dieta, ela vai ser sempre gástrica, ela nunca é enteral. A enteral sempre vai ser aquela branquinha. Deixa eu abrir a porta que o Sushi tá chorando aqui, peraí. Oh, Jesus, Sushi. Corta ele já, professora. Oi? Corta ele para comer o sushi. Não. Sushizinho Vamos lá. gostoso. Vai dormir, então. Ah, eu tô quase, hein? O celular despertou aqui que eu sonhei e não acordei. Vamos lá. E aí a gente pensa em intestino delgado, principalmente no duodeno, na primeira porção ali, utilizados tubo tanto para descompressão, tá? Quando eu tenho alguma obstrução, e aí eu uso a sonda aberta, principalmente aqueles pacientes com obstrução intestinal, tá? Aquele abdômen bem rígido, e aí a secreção é bem fétida, e bem característica de fezes mesmo. Ou a gente usa para alimentação, tá? Então, a gente pensa em terapia nutricional, a nutrição oral, que aí a gente passa uma sonda nasogástrica ou nasoenteral para a dieta do paciente, tá? Ou a nutrição parenteral, que é passada por via endovenosa, a famosa NPT, tá? São duas dietas que são utilizadas por sonda. Lembrando que a parte enteral, gente, sempre vai ser aquela sondinha branca para alimentação. Ela só vai ser transparente quando for para descompressão, quando ela for aberta para drenar algum tipo de componente que tenha no intestino, no estômago. Tá? A gente nunca vai usar a sonda transparente em adulto para alimentar. Normalmente ela é bem grossa, né? Ai, Sushi, não tô merecendo isso não, hein? Pode fechar. Aí tem essa sonda diferente, que é de vias biliares, tá? A famosa sonda em T, que pode ser de plástico ou de borracha, que é colocado nas vias biliares, para drenagem, para descompressão, ou com alguma prótese após uma anastomose de vesícula biliar, tá? Alguma disfunção na vesícula, normalmente ela é retirada por qualquer coisa, a gente não usa muito essa sonda, porque qualquer complicação, a vesícula é retirada. Mas a gente tem essa sonda também para algumas situações. Aí a gente tem sonda de reto e sigmoide, que são utilizados alguns tubos de polietileno para evacuação de conteúdo líquido, gases, na porção distal do colo, em presença de obstrução parcial ou total, e introdução de diversas substâncias como líquido, o clistero e contraste de medicamento. Tá? Aí vai ser a sonda retal branca mesmo, aquela comum, transparente, com os capilarezinhos na ponta. E normalmente a gente usa para fazer o clister, que é o mais comum, tá? Aquele soro com conteúdo, sei lá, melado, oleoso, e introduz, né, na região anal do paciente. E o líquido faz aquela lavagem na parte final ali do intestino, para que a gente consiga reverter uma obstrução parcial ou total, ou para entender algum contraste de medicamento, se a gente precisar ver a mobilidade do intestino, tá? A gente faz bastante isso no pós-operatório, tá? Porque às vezes o paciente, por conta da cirurgia, tem medo, ou não consegue evacuar, e acaba fazendo uma obstrução, e a gente precisa fazer ou o clister, ou como é que chama? O FLIT. Enema. Mas faz muito tempo que eu não vejo o FLIT enema. Muito tempo. No pós-operatório. No pré é bem comum, né? No pré a gente faz lavagem sempre com FLIT. Mas o clister é mais
é mais comum no pós, tá? Gente, a gente faz esse clister em bebezinho de, tipo, 2 meses, é uma judiação, tá? Mas faz. Aí a questão da cavidade abdominal, aí a gente tem aquele famoso dreno de Penrose, que vocês devem conhecer. Ele é um dreno maleável que muitas vezes é feito de látex, parece o material da luva que a gente usa no hospital, né? Bem comum também de pós-operatório. Às vezes, quando o cirurgião abre a cavidade abdominal e faz a cirurgia e verifica que tem bastante secreção ali para sair, às vezes é uma cirurgia contaminada e tem bastante secreção purulenta, ele coloca o dreno de Penrose para ir eliminando essa secreção, fecha com curativo e vai trocando o curativo, e todo dia o médico ou o enfermeiro, como é que fala? Externaliza, puxa para fora um pedacinho, até que o dreno sai. Muito comum, principalmente no pós-operatório de apendicectomia supurada, tá? Então, o médico faz a cirurgia de apêndice, mas como está muito infeccionado, está supurado, tem muita secreção ali, ele coloca o dreno para drenar essa secreção e não inflamar e ter que fazer uma reabordagem, tá? Já vi muito em cirurgia de mama ou Penrose também. Na bariátrica também, né, professora? Na bariátrica também, muito comum. O Penrose eu acho que é o mais comunzão, a gente usa muito, tá? E ele sempre vem com curativo em cima, né? Porque ele vai drenar, mas a gente não tem bolsa no Penrose, a gente não consegue pôr uma bolsa nele. Então, sempre com bastante gases para drenar, tá? Então, pode ser utilizado o dreno de Penrose no abdômen. A escolha se faz pelo volume esperado de secreção, tempo de permanência na cavidade e necessidade de infusão de líquidos ou drogas, tá? Mas tem uns loucos que às vezes mandam a gente por aquela bolsinha descartável para quantificar o líquido. Eu já vi também, quantificar. É horrível, horrível. Mas eu acho Ela sai pelo curativo e sai pela bolsinha, vira uma meleira. Eu acho que aquela bolsinha faz muita meleca, porque ela escapa dá uma trabalhada. Eu acho que assim, fica entre o Penrose e o Portovac. O Penrose quando tem menos secreção e o Portovac quando tem uma quantidade maior de secreção, tá? E aí, por fim, os urinários, né? Que pode ser tanto de alívio quanto de demora. Quando é de alívio, a gente usa uma sonda uretral mesmo, aquela sonda comum de fazer o clister. Quando é de demora, a famosa sonda Foley. O primeiro é indicado somente em caso de retenção urinária aguda, aquele pós-operatório que o paciente chegou para você e não consegue urinar nenhum, e aí a gente vai verificar aquele bexigoma e vai fazer uma sonda de alívio, né? Uma sondagem de alívio. E o segundo em casos de necessidade, ou para quantificar a urina, por conta de alguma cirurgia relacionada, tá? Ou para quantificar aspecto e quantidade, ou porque por conta da cirurgia e por conta de tudo que aconteceu ali, o cirurgião já sabe que o paciente não vai ter a conexão espontânea. Então, ele já passa dentro do centro cirúrgico com o paciente anestesiado e essa sonda fica por um período. Eu tive uma paciente que foi fazer uma cesárea uma vez, e a cesárea muitas vezes não sonda, porque depois que passa a anestesia é bem tranquilo. E ela foi fazer a cesárea, e o médico, quando foi cortar o útero, ele cortou a bexiga. Nossa Senhora. Aí teve que suturar a bexiga, e ela ficou com a sonda Foley, a sonda de demora, uns 3 meses, porque a bexiga dela não podia encher. Então, ela ficou com a sonda de demora uns 3 meses para cicatrizar bem a bexiga para ela poder retirar. Então, assim, são situações que comprometem a bexiga de alguma forma ou algum tipo de cirurgia que a gente precisa contabilizar exatamente a quantidade do aspecto de urina, tá? Eu nunca usei, mas eu imagino que seja extremamente desconfortável, né? Enfim, Eu sei que eu fiz esterectomia, terrível. É terrível, né? Eu imagino que seja muito desconfortável, mas não posso dizer, eu nunca usei nenhum tipo de sonda para dizer para vocês como que funciona.
Mas passar a sonda vesical é bem legal. Né? Tudo que é nos outros é bom, né? Eu gosto de passar, tá? Eu acho legal. Ó, região de tórax, aí falando de dreno agora, tá? Utilizados para coleções de líquidos, coleções líquidas e gasosas, tá? Principalmente a questão de na pleura ou na cavidade pericárdica, então eu tenho muito dreno na região do pulmão e do coração. E aí, se vocês olharem bem a fotinho ali do cantinho, são os frascos que eu falei para vocês, tá? Esse frasco, ele é trocado a cada 24 horas, tá? Contabilizado a quantidade de líquido, e quem troca o frasco e o curativo do dreno é sempre o enfermeiro. Eu sei que quem é técnico aí já deve ter trocado, mas na legislação é o enfermeiro que tem que trocar. É que às vezes o enfermeiro é novo e tem medo. Pode acontecer. Tá? Mas é a gente que troca. Os velhos trocam não, mas nós troca. E agora quem faz o procedimento é o médico. Tá? Troca o quê, professora? Cortou a Quem faz o curativo do dreno de tórax e quem troca o sistema fechado, quem troca o frasco, tá? É sempre o enfermeiro, mas normalmente o técnico acaba trocando, depende do lugar, mas o correto é que o enfermeiro faça, tá? Aí a gente contabiliza o débito, verifica o aspecto da secreção e troca o conteúdo ali no limiar que foi solicitado. Normalmente, 500 ml de soro fisiológico. E vocês escutaram que ele é trocado a cada 24 horas? Sim. Alô? Sim, então tá. E aí o tubo traqueal, que a gente conhece também, tá? Manter vias aéreas prévias. Hoje em dia está muito comum, né? Permite ventilação com pressão positiva e facilita a aspiração de secreção da traqueia e dos brônquios. A intubação pode ser traqueal ou nasotraqueal. Confesso para vocês que a naso eu nunca vi, mas deve ser uma coisa estranha, porque eu acho o tubo grosso para passar no nariz. Mas enfim, né? Passa no nariz, professora? Passa quando eu tenho uma lesão na boca, normalmente em acidentes, em traumas, tá? Quando eu tenho uma lesão na boca que eu não consigo visualizar traqueia, ou quando eu tenho uma possível lesão de mandíbula, ou lesão na coluna cervical aqui em cima, que eu não posso abrir a boca do paciente, porque eu corro o risco de movimentar as vértebras e deixar o paciente tetraplégico, aí a gente entuba pelo nariz, tá? Mas eu particularmente nunca vi, só em foto, eu nunca vi acontecer. Mas, eu também nunca vi, não. Oi? Eu também nunca vi, não. Mas deve ser uma coisa pesada, assim, porque... É terrível, né? Ai, eu já acho o tubo grosso para passar na boca, imagina no nariz. Tá? Mas se vocês procurarem no Google Fotos, procura intubação nasotraqueal. Tem lá o paciente com a boca machucada, que não dá para intubar, e o tubo no nariz. Tem várias fotos, bem legal, para quem gosta de ver essas coisas. Tá? E aí, esse tubo, ele vai servir tanto para conectar o respirador, quanto para facilitar na questão da aspiração com a sonda que a gente costuma fazer, tá? Ele tem um cuff para manter ele na posição correta, mas ele precisa ser muito bem fixado na região externa, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se vem ao caso, mas uma vez eu fui na UTI lá quando eu trabalhava no Maringá e eu vi uma mulher com um tampão no olho. Para que serve aquele tampão? Tampão no olho? Ela tava entupada e ela tava com gás no olho, sabe? Assim, tava Um paciente adulto? Isso. Acho que ela tinha alguma deficiência, alguma coisa, mas ela já tava bem nos finalmente dela. Eu lembro que até depois de uns dias ela tinha vindo a óbito. Olha, Isa, eu não... Pode ser N coisas, mas eu imagino... Normalmente, quando a gente põe gás no olho, é porque a pessoa não consegue mais piscar. Aí, para evitar secar, né, o olho ou entrar algum tipo de cisco, alguma coisa, a gente coloca uma gase umedecida em cima. Pode ser isso, mas pode ser outra coisa também. Não está relacionado ao tubo. Tá? No tubo, não.
Alguém pensa em alguma outra coisa? Não? Achei adaptação mesmo, o que tu falou aí. Eu acho que é isso mesmo, porque quando eu fiz estágio em fisioterapia, a gente ficou muito na UTI. Uhum. E realmente, quem estava em coma na UTI, eles colocavam essa gase por causa disso, como eles não piscavam, então para não ressecar ainda mais a retina. Isso. Às vezes a gente tem paciente que com sequela muito sequelado de AVC ou muito sequelado por conta de um TCE, com muita pressão dentro do crânio, aí eles perdem o movimento de piscar, e o nosso piscar é para lubrificar, né? Então a gente tem que ou passar pomada ou umidificar gase para colocar para evitar secar mesmo, né? E evitar, de repente, perder a visão. Em criança, a gente coloca, porque o oxigênio que a gente usa para tanto no tubo ou com algum tipo de máscara, já é comprovado cientificamente que pode cegar a pessoa. Por isso que eu perguntei se era adulto ou criança, tá? O oxigênio é 100%, ou o oxigênio, vamos colocar em grande concentração, 70%, 80%, 100%. Se a gente fica muito tempo com uma máscara ou com o tubo, ele pode cegar a criança, tá? Então, tem isso também. Mas como era um adulto, eu imagino que seja por conta de umidificar mesmo. Obrigada. Ó, outro tipo de dreno, então. Eu tenho o dreno de sucção, o de Portovac, que eu falei para vocês que é a sanfoninha. Então, a gente aperta bem o dreno, conecta, e aí, pelo vácuo, ele vai aumentando de tamanho e vai sugando a secreção, tá? Esse dreno de Abramson, eu não conheço, eu nunca vi. Esse dreno de Biacli aqui é o que a gente usa em dreno de tórax. E o dreno JP, eu nunca utilizei, eu já ouvi falar dele, mas eu acho que ele é mais antigo, então eu não tive a oportunidade de utilizar também. Mas ele parece aquelas perinhas, né, que a gente aperta e forma vácuo, e aí solta e ele suga. Eu imagino que seja assim. Mas não conheço. O mais comum é o Portovac. O Portovac a gente vê bastante pelo hospital. Paciente pós-operatório. Cuidados com o paciente. Gente, vou passar uma sonda. Aí eu quero que vocês pensem em duas situações. Se for uma sonda vesical, se for um dreno de tórax, eu preciso sempre de técnica séptica. Sempre. É um procedimento estéril. Então, o procedimento de passagem de sonda vesical, o procedimento de curativo de dreno de tórax sempre tem que ser com técnica asséptica, tem que ser tudo muito bem cuidado. As sondas nasogástrica, nasoenteral, tanto para retirar conteúdo quanto para passar dieta, elas não são realizadas com técnicas de asepsia total, não é necessário, tá? Nem o Crister, que é a sonda retal. São procedimentos que precisam ser realizados de forma limpa, com todo o passo a passo, mas não necessariamente com técnica aséptica, ok? Ó, então vamos passo a passo aí. Acolhimento, comunicação efetiva, explicar para o paciente o que você vai fazer, porque são procedimentos invasivos, então ele precisa saber o que vai acontecer. Seguir o protocolo assistencial, passo a passo do procedimento que a gente conhece. Lavar as mãos antes e depois do procedimento, usar luvas. Aí, se for sonda vesical ou curativo de dreno de tórax, sempre luva estéreo, luva cirúrgica. Se for sonda naso ou sonda gástrica, não precisa, luva de procedimento. Essa eu coloquei em cima do teu travesseiro. Anotar a data local de inserção do catéter, ou da sonda, ou do dreno, ou do curativo de dreno. É importante a gente anotar a data e a hora que foi realizado o procedimento. Troca diária de curativo, em todas as opções, sempre realizado troca diária. Avaliar a presença de sinais flagísticos, né? Edema, hiperemia, dor. Realizar troca de catéter, aí no caso de catéter periférico, tá? A cada 72 horas, conforme protocolo. Conforme protocolo, porque cada hospital lida com isso de uma forma, tá?
Por exemplo, no municipal, eu sei que a troca é realizada a cada 3 dias, né? 72 horas. Isso para adulto, para criança, gente com veia boa, gente com veia ruim, a cada 3 dias, o catéter periférico é trocado. Já no HU, não. Na pediatria, a gente não troca a cada 3 dias. A gente troca quando a criança perde ou quando tem algum sinal de infecção. Tem criança que fica 1 semana, 10 dias com o mesmo acesso periférico, tá? Então, protocolo da instituição. Orientar o usuário e a família, o responsável, como lidar com aquilo ali. Se o paciente está com dreno de tórax, por exemplo, não é toda posição que vai ser confortável e não é toda posição que ele pode ficar. Se o dreno está do lado direito, por exemplo, ele não vai poder deitar do lado direito. Então, algumas posições ele vai precisar evitar para manter a viabilidade do dreno ou da sonda, tá? E realizar registro dos cuidados prestados, principalmente se for algum tipo de sonda que tira conteúdo líquido ou secreção, sempre anotar quantidade e aspecto. E se for sonda de alimentação, sempre anotar a questão da quantidade também, e se o paciente teve algum efeito, eu esqueci a palavra, mas se provocou vômito, se provocou inchaço, algum efeito colateral, se o abdômen distendeu por conta dessa dieta. Então, qualquer coisa diferente do normal que aconteça, a gente anota para continuar avaliando, para ver a necessidade, de repente, de trocar essa sonda, de reposicionar essa sonda, esse tubo ou esse dreno, tá? Quando o dreno de tórax, por exemplo, está há muito tempo sem realizar a drenagem. Normalmente, o paciente com dreno de tórax, ele faz raio-x diariamente, todos os dias. Então, se eles avaliam que não está drenando nada, às vezes drenou 2 ml em 24 horas, mas no raio-x aparece que tem muita secreção, de repente esse dreno de tórax está mal posicionado. Então, é um paciente que provavelmente volta para o centro cirúrgico para posicionar de forma adequada esse dreno, para ele conseguir drenar tudo que precisa, tá? Trouxe a resolução do Corém para vocês, tá? O procedimento de sondagem vesical é privativo do enfermeiro, tá? Então, a inserção de catéter vesical é privativa do enfermeiro, que deve ter o rigor técnico-científico ao procedimento, técnica estéreo, ok? A sonda de vesical de alívio, eu vejo muitos técnicos passando. Eu não sei se tem uma legislação específica para isso. Eu sei que eu imagino que seja a mesma coisa da de demora, tá? Pelo que fala na lei, dá a entender que tanto a vesical de demora quanto a vesical de alívio só o enfermeiro passa. A sonda nasoenteral e nasogástrica também, é sempre o enfermeiro que passa, ok? Ao técnico de enfermagem vai competir e realizar as atividades prescritas pelo enfermeiro. Então, a partir do momento que o enfermeiro faz a sondagem, tá? Ele faz a prescrição de enfermagem para o cuidado dessa sonda para conseguir manter, ok? E aí, o técnico de enfermagem vai monitorar e vai colocar o registro das queixas do paciente, dor, incômodo, entre outras coisas. Vai fazer a manutenção no sentido de manter sempre o local limpo, e durante a limpeza ou troca de algum curativo, fazer o manuseio de forma correta. Monitorização do balanço hídrico, no caso de sonda vesical de demora. O enfermeiro sempre orienta e sempre avalia, tá? Todo dia o enfermeiro faz o exame físico do paciente, então ele consegue avaliar diariamente como é que está a situação dessa sonda ou desse dreno. E a finalidade é a segurança do paciente e a segurança da equipe também, tá? Qualquer paciente que complique por conta dessa sondagem no pós-operatório por conta do dreno, é mais tempo de internação, é mais tempo de cuidado, então a equipe acaba pagando por tudo isso. O que eu ia falar para vocês? Pensar. Não lembro. Tranquilo, gente? Uhum. Aprenderam a passar sonda? Opa, Entenderam? Sabem todas só as falta técnicas? prática.
A prática, qualquer coisa a gente faz. Pega uma pessoa na sala que aceite ser cobaia. Professora, por exemplo. Legal. Um homem. Coragem, me deixa quieto. Tem um Rômulo. A professora não vai rolar, tá? Mas isso a gente pega. Lógico que é muito importante a gente estudar o passo a passo, porque o passo a passo não muda e eu preciso ter ele muito claro na minha cabeça na hora de passar a sonda. Muito claro mesmo, porque se eu não tiver o passo a passo certinho na cabeça, eu contamino. E nas primeiras vezes acontece, porque a gente fica nervoso e tudo mais. Mas é mesmo com a prática, tá? Eu posso dizer para vocês que quando eu me formei, eu cheguei no meu primeiro emprego foi numa maternidade, então a gente passava muita sonda musical, tanto de alívio quanto de demora na maternidade, porque as mãezinhas não conseguiam fazer xixi e era uma confusão. E na faculdade toda eu tinha passado uma sonda vesical num homem. Eu nunca tinha passado uma sonda em mulher. No E aí homem me é mais jogaram. fácil, né? Homem é mais fácil porque tem um buraco só, né? Mulher você tem que acertar o buraco. Buraco grande já não dá, né? Então. Olha o cabelo. Então, eu tenho que... Mas é muito da prática mesmo. Então, assim, eu caí no setor que tinha muita sonda, eu era enfermeira e eu precisava passar. Mas aí, com a ajuda do pessoal e toda a técnica, e assistindo muito vídeo no YouTube, a gente aprende, tá? E aí fica uma coisa muito natural, é bem tranquilo de fazer, depois que a gente pega o jeito. Agora, a sonda... Deixa eu perguntar. A sonda de demora, principalmente no homem, qual o risco que tem? Infecção. Ou na hora de passar. Você pode escolher uma sonda de um tamanho errado e acabar lacerando o canal da urina, que dói pra caramba. E contaminar mesmo, porque na verdade o homem, eu particularmente acho que assim, o homem é mais fácil de passar porque é um buraco só, então você não erra, né? O canal só. Mas eu acho o homem mais difícil de limpar, de fazer a desinfecção certinha, porque você tem que limpar toda a região genital, e o homem tem mais pele, né? Aí você tem que puxar e limpar. Então, eu acho que dá um pouco mais de trabalho de limpar. Então, muitas vezes não é feito do jeito correto e pode ter infecção. Sabe A mulher é mais teve... fácil de limpar. Não. Sabe porque teve uma enfermeira lá com a gente, mas ela foi mandada embora já. Ela lesionou dois pacientes, sexo masculino. Agora, eu nem fui perguntar para o pessoal que estava na sala o que aconteceu, mas eu sei que ela lesionou. Sei que os doutores ficaram putos da cara. Sabe o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado para escolher o número da sonda, né? E às vezes o homem, quando a gente está passando a sonda, ele fica constrangido. A sonda não vai. Não progride, e aí tem gente que fica insistindo. E aí você pensa na situação, você fica empurrando, cutucando. E aí lesiona, tá? Lesiona mesmo. E dizem que é uma dor absurda. Eu tive um paciente uma vez que a gente, não sei nem se eu já contei para vocês, lá no Metropolitano, era um senhorzinho de idade e a gente precisava passar a sonda antes dele ir para o centro cirúrgico. Um absurdo, né? Porque se vai sedar o paciente, por que já não passa a sonda lá? Mas enfim. Geralmente passa em campo, né? Ou antes. Mas pediram para a gente passar antes. Aí a enfermeira do setor tentou 3 vezes passar a sonda. Não conseguiu. Não protegia a sonda de jeito nenhum. Aí ela me chamou. Eu tentei 2 vezes. Sangrou e não dia. Mas por quê? Porque ele estava encabulado das meninas estarem indo lá. Era um senhorzinho super simples de idade. Aí, o que aconteceu? A gente não passa, machucou, sangrou. Ele foi para o centro cirúrgico, chegou no centro cirúrgico, era um enfermeiro homem. Ele passou de primeira, tranquilamente. Entendeu? Nossa. Então, às vezes, não é nem a questão do enfermeiro saber ou não saber fazer, é porque é realmente um procedimento constrangedor. Então, às vezes, fecha o canal, ou a gente machuca e faz um pouquinho de edema, sabe? Então, tem que tomar bastante cuidado e não insistir muito. Não conseguir, dá um tempo, ou chama outra pessoa, trabalha essa questão do constrangimento, e já ajuda, porque se lesionar é complicado.
Eu não sei, Ô, porque eu nunca Camila. passei sonda, mas parece assim que o sexo feminino é mais fácil, eu não sei. É que o canal é mais curto da mulher, né? Parece que é diferente do homem, quando você teve passando assim, totalmente diferente. O homem no canal é um pouco mais comprido. Fala, Neuza. Essa sonda, ela tem uma marcação assim, até onde introduzir? A sonda de alívio, a gente introduz até sair xixi. Aí a gente para e espera o xixi sair. A sonda de demora, a gente introduz até sentir resistência. Tá? Que é quando ela vai estar dentro da bexiga e vai bater na parede da bexiga. Aí, quando tem resistência, eu paro. Tá? Ok, obrigada. Nada. Gente, tranquilo. Quando a gente voltar, a gente talvez dê uma trabalhadinha na questão da prática, do passo a passo. Tá? Mas é só pesquisar no Google, posso até colocar disponível para vocês. Tem uns vídeos bem interessantes do passo a passo. Tá? Para vocês relembrarem a aula de semiologia. Certo? Bem, qualquer coisa, dúvidas para a prova, pode me mandar, tá bom? Obrigada. Beijo. Obrigada, Camila. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.